Tivemos um 13 de maio diferente este ano, com sabor de vitória, festa, esperanças, não apenas para o segmento negro da nossa cidade, onde a cultura afro-brasileira se expressa com tanta vitalidade. Tivemos um forte motivo para comemorar a data da libertação dos escravos, entre aspas, no calendário oficial brasileiro, rendendo homenagens justas ao líder negro sul-africano que combateu o criminoso regime do apartheid. Nelson Mandela, após décadas de luta e resistência, assume o cargo de primeiro presidente negro da África do Sul. E daí? O que tudo isso tem a ver com a nossa realidade? A crônica, né, é uma modalidade textual, né, que tem uma peculiaridade muito interessante. Né? Ela não conta uma história, na verdade. Não é? Não há a figura de um narrador que vá ficcionalizar um determinado acontecimento, né, como, de um modo geral, né, a partir de uma situação inicial, né, atingir um determinado clímax e depois, né, chegar numa situação final. Não, não, a crônica não. Né? A crônica ela é construída geralmente a partir de um dado da realidade. Né? É um gênero que inicia, né, tem como pano de fundo, né, as páginas do jornal, primeiramente. Né? Então, um determinado acontecimento do cotidiano pode dar início, né, a um processo cronístico. Né? Então, quer dizer, parte-se da representação de um fato ocorrido na realidade e, de repente, isso vai sofrendo alterações, né, no sentido de partir da realidade e chegar num aspecto de ficcionalidade. Por isso, né, a gente chama que nós podemos denominar, né, a estrutura da crônica como algo chamado de estrutura em E. O que seria estrutura em E? Né? Começa-se um determinado assunto, esse assunto, né, vem ligado a outro, né, por um E, né, que às vezes tem ligação direta ou indireta, né, com o fato inicial, e desse se passa para outro assunto, e outro assunto, e outro assunto, e outro assunto, e não há, né, no término, né, da crônica, né, não há a necessidade de se narrar um determinado acontecimento, e sim, né, os fatos vão se sucedendo, né, aditivamente. Para o mundo, para o país e particularmente para a Bahia, cuja população apresenta um grande contingente de negros, este fato histórico simboliza a derrota da opressão racial, da discriminação e do preconceito. A linguagem da crônica, né, é uma linguagem completamente flexível, completamente coloquializada, de um modo geral. É como se fosse, né, alguma coisa assim, como uma conversa de botequim. Os artefatos, né, do cotidiano vêm à baila. Um regime tão violento como o sul-africano não é sepultado de uma vez só. Fatos como esse da África do Sul nos remetem à análise do papel da ideologia dominante e do aparato jurídico a seu serviço, como instrumentos eficazes na construção de padrões de comportamento social e de valores éticos. Ora, uma lei ou um conjunto delas não pode cercear a liberdade, segregar para ajudar a oprimir. Então eu comecei a pensar em juntar tudo que eu tinha escrito, né? E detalhe, eu não tinha nada digitado, ou seja, montar um livro, uma coletânea de todos os meus artigos opinativos publicados, deu um trabalho enorme, porque eu tive que pegar todos os recortes de jornal que eu tinha colecionado. Certamente eu perdi alguns artigos, mas eu consegui reunir 122 artigos produzidos em 20 anos, de 93 a 2013. E aí eu disse, eu vou me aventurar e vou bancar, vai ser um projeto independente, eu vou financiar o livro e vou selecionar os temas. A crônica, geralmente, ela vai se apegar, né, ao que, por exemplo, né, Manuel de Barros, né, vai chamar das grandezas do ínfimo. Não é? Então, quer dizer, né, o detalhezinho, né, a instância mais banal, né, o acontecimento mais inexpressivo, né, e, na verdade,
ao ser transformado numa crônica, aquele determinado acontecimento simplório, né, se torna um acontecimento, se torna um evento, se torna um sucesso, né, um acontecimento importantíssimo. Então, quer dizer, extrair, né, do ínfimo a grandiosidade do acontecimento. A crônica é um gênero textual que não combina com uma ideia falseada, uma ideia de propaganda, de determinada visão ideológica ou alguma bandeira. Eu acredito muito que ela surge da vivência, do engajamento e da percepção de mundo que o autor tem. Para mim sempre foi assim. Para mim sempre foi resultado das minhas inquietações, das minhas vivências, de onde eu andei, do que eu escutei dos meus alunos, do que eu aprendi com professores, com educadores que inspiraram a minha trajetória profissional. Então, foi assim que eu escrevi tudo que eu produzi nesse livro, que eu publiquei em 2013, com 122 artigos. Nem eu me dava conta que eu tinha escrito tanto. E eu gosto de muitos, porque cada vez que eu releio, é uma viagem de volta a esses ambientes e a essas vivências. Então, tem um que eu gosto muito, que é O Carteiro e o Cachorro, que eu me lembrei de um comercial que apareceu na televisão e eu achei ele absurdo, porque ele dizia que se alguém não recebesse um presente no Dia dos Pais, podia soltar os cachorros. Mas tinha uma intenção esse comercial e acabou que, quando eu escrevi, eu chamava a atenção de que isso poderia naturalizar, né, a ocorrência tão comum de acidentes com carteiros, que são pessoas que trabalham exatamente em casas nessa entrega. E foi bem interessante, porque o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, depois, conversando comigo, falou: você não tem noção o quanto tem de acidente de trabalho com cachorro, com mordida de cachorro. E foi uma publicidade, foi uma propaganda massificada, passada na televisão. E eu me lembro que quando eu escrevi, eu fiquei indignada. Eu falei, não é possível que quem faz comunicação não tenha um mínimo de compromisso com a sociedade, com a função social que a comunicação tem. O meu percurso, né, no tocante à construção, né, do texto cronístico, né, ele vai sofrer uma alteração, uma transformação muito intensa, né, a partir do momento em que eu ingresso no curso de pós-graduação em nível de mestrado na Unesp em São José do Rio Preto. Isso eu já tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? Já chegando quase aos 40, e após trabalhar 10 anos, né, no ramo da arquitetura e abandonar a arquitetura, né? E aí então, nesse período eu já tinha 2 livros publicados, e inúmeras crônicas em imprensa escrita, né, desde Araraquara, na coluna Hieranose, né, mas nesse momento em que eu ingresso no curso de pós-graduação, vai ser um período crucial, né, para a aquisição de consciência, né, do que é lidar com a palavra. O livro Cenas Brasileiras, né, Ensaios sobre Literatura, ele foi publicado no ano de 2012. Ele foi aprovado em um concurso, em um edital, né, do governo da Bahia, né, e um dos pontos fortes, né, que eu acredito que tenha influenciado, né, muito aos analistas, né, e aprovadores, né, foi o motivo de que ele foi feito, né, para ser distribuído nas escolas, para professores, para alunos. Uma parte interessante, né, é que esse livro, a partir desse livro aqui, né, nós confeccionamos um blog, né, o blog Cenas Brasileiras, e é um livro importante, né, é um livro importante para a formação, né, de alunos, de estudantes que pretendem, né, ter um pouco de conhecimento a mais, um pouco mais de vivência, né, sobre os acontecimentos, os eventos literários nacionais, né.
Claro, né? Ele é de 2012, né? Então nós temos de lá para cá, né? A gente tem aí, né, quase uma década, né? Então os assuntos, né, pertinentes a esse livro, né, vão, obviamente, né, se voltar para aspectos de uma literatura produzida, né, até 2012. Né? Existem alguns autores baianos que estão aqui, né, conhecidos, e outros não conhecidos. Né? Enfim, é uma fonte de bibliográfica, né, e de pesquisa que vale a pena ser consultada. Então eu acho que a crônica é um gênero bastante favorável a esse tipo de diálogo aberto e democrático com as pessoas, com os estudantes que estão em formação, que eu acho muito importante que se atentem que escrever não é só uma habilidade para o mercado de trabalho, mas é um instrumento também de luta, de forma de se sentir pertencendo a uma sociedade, e eu acho muito importante que cada um descubra o seu caminho, cada um descubra o seu estilo, a sua temática de preferência, mas que seja sempre uma escrita que reflita, né, quem você é, de onde você veio, para onde você quer ir, que contexto é esse, que sociedade é essa, onde você se coloca e se define. É nesse sentido que eu, particularmente, né, sou contra a ideia, uma ideia que já imperou e ainda impera, de que a crônica é uma modalidade textual, né, menor. Isso vem exatamente porque a crônica surge dos folhetins, né, lá na França, né, na Inglaterra ainda antes, né, do século XVIII, 1700 e pouco, né, mais ou menos isso, não é? E elas eram textos, né, que eram escritos no pé das páginas. O local onde a crônica surge, né, é num organismo que se presta a reportar acontecimentos diários, ao jornal, ao folhetim. Né? E aí então, veja, né, nós compramos o jornal hoje, né, lemos o jornal de hoje, e esse jornal amanhã ele vai virar o quê? Né? Ele pode virar um embrulho, ele pode virar uma embalagem, né? Quer dizer, a notícia passou, o jornal daquele dia passou, e a crônica, como é produzida nesse tipo de veículo, né, prioritariamente, né, passaria também. Então, por conta disso, né, alguns críticos e algum pensamento acadêmico, né, considera a crônica uma arte menor. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito à crônica, né? No mínimo, né? Porque é um acontecimento onde, na verdade, ela vai se aproximar muito da poesia, né? Falando genericamente, né? E a poesia vai lidar com a eficácia da linguagem. Uma coisa que eu acho muito importante da crônica, uma das características de uma crônica, é que ela não é só informativa, ela leva também a esse debate, a essa reflexão, muitas vezes para assuntos que são assuntos colocados em segundo plano ou que passam despercebidos na sociedade e na mídia, vamos chamar assim, na mídia hegemônica, na mídia que divulga muitas notícias e fatos que correspondem a um determinado interesse. Então, eu sempre acreditei que escrever era um ato político, era uma forma de me posicionar, de colocar o meu ponto de vista. E isso foi sempre muito interessante, porque eu sempre recebi das pessoas uma devolução. Eu não pensava nisso, passei a me preocupar, passei a olhar com outros olhos essa questão, quando você se posiciona sobre a questão das pessoas que têm transtorno mental, o modelo de assistência psiquiátrica, por exemplo, né, que é um tema que divide a opinião. Então, eu acho que a crônica é um gênero bastante favorável a esse tipo de diálogo aberto e democrático com as pessoas. Daqui onde olho, o espírito da crônica é o nome que dou para essa crônica. Na verdade, é uma crônica, né, mas com o espírito, né, de pensar sobre a crônica. Então, eu vou ler um trechinho, né, apenas para que isso fique, né, materializado. O termo, etimologicamente,
liga-se ao radical de origem grega, cronos, que é tempo. Personificação do tempo na medida em que, em passagem, engole tudo o que é criado ou que é criatura. Nesse sentido, num primeiro momento, o gênero passa a ser encarado como registro dos fatos passados na ordem em que sucederam. Atualmente, e é o que nos interessa agora, a crônica se presta ao resgate de flagrantes do cotidiano, como manifestação artística, sem nunca perder o radical de que provém, tempo. O princípio mais restrito ao que se vivencia hoje estende raiz ao século XIX. Alguns autores apontam a França como país de origem, outros a Inglaterra. O certo é que o tipo de manifestação vem no bojo do surgimento da sociedade industrial. O fato coloca a Inglaterra na dianteira das discussões. Pois bem, seja como seja, vale o sucesso do gênero estar para a história acontecida como jornal para o fato. Algo parece ser consumido rapidamente e inserido na leitura diária. Foi assim que surgiu o folhetim, espaço localizado no rodapé dos jornais, destinado a entreter os leitores, proporcionar-lhes certa dose de amenidades e descansos em meio à avalanche de notícias graves que ocupam as páginas dos primeiros periódicos. Devaneios e viagens, e aí tem um episódio interessante que eu escrevi a minha primeira crônica para o jornal à tarde como colaboradora depois de uma viagem à Chapada. E eu não imaginei que o artigo fosse interessar tanto. E acabou que eu recebi e-mail de pessoas da região comentando sobre o turismo, o desenvolvimento econômico de Palmeiras, que foi o município que eu visitei, e acabei conhecendo uma cooperativa de mulheres que produziam tomate seco. Então, eu acho que, a partir daí, as minhas viagens também eram oportunidades de coletar material. Às vezes eu anotava temas para, chegando em Salvador e estando mais tranquila e mais concentrada, passar a redigir. Antes mesmo de eu fazer jornalismo, eu sempre vivi do serviço social, fui professora há 22 anos, atuei como assistente social até 2016, quando eu me aposentei. Então eu reservei alguns artigos que eu escrevia sobre a profissão, sobre os desafios de ser assistente social numa sociedade com tantas desigualdades, com políticas públicas tão precárias. Eu coloquei aí. Parte desses artigos foram publicados nesse livro, Mídia e Questão Social, de 2009. Então, eu aproveitava o que eu escrevia para o livro e dava um outro recorte e colocava no jornal ou no blog. E serviço público e cidadania, porque até hoje o papel do servidor público é bastante questionado pela sociedade. Parece que nós viramos os vilões, Então, eu sempre me preocupei, sem querer ser corporativista, mas de chamar a atenção do papel do servidor público. E eu acho que o contexto atual está demonstrando a importância dos profissionais da área de saúde, do SUS, e da plena consciência do papel cidadão que o servidor tem. Então, eu escrevia também sobre isso. E então, essa coletânea surgiu a partir dessa vontade de me expor, de expor meus textos, de provocar um debate na sociedade, nos movimentos sociais, nos gestores. A grande diferença da linguagem da crônica para o texto jornalístico é a natureza de transformação. Tento explicar. Enquanto a notícia de jornal se manifesta pela estaticidade do relato de ocorrência, pois se volta exclusiva para registro de um fato especial ocorrido no recente do tempo, no exercício da crônica, em geral, o motivo de acesso é apenas o impulso inicial. Dinamicamente, nunca finda nele próprio. Disse que a prática da crônica erige-se sobre estrutura em E. O que é isso? Mais ou menos assim. Parte-se de fato qualquer do cotidiano. Este sugere à lembrança do cronista outro de igual ou desigual teor. Deste modo, associado ao primeiro, adiciona-se o segundo, e deste para um ponto em que a ficcionalidade dite as regras das ações é mera questão do correr da pena. Eu nunca escrevi por encomenda. Eu acho isso importante porque algumas pessoas dizem: por que você não fala sobre
tal assunto, isso pode interessar tal grupo. Para mim isso nem é literatura e nem é jornalismo, e eu acredito que a crônica é um gênero textual muito comprometido com a realidade, então eu jamais faria um texto sob encomenda ou por conveniência ou para atender determinada ideologia. Isso para mim é completamente incompatível com a característica de uma boa crônica. Então, eu acredito muito que escrever é um exercício de expressão democrática de sonhos, ideias, ideologias, sentimentos. Eu acho que contribui bastante, né, para o desenvolvimento de um ambiente democrático, de debate sobre temas da realidade. Uma das características da crônica é falar do cotidiano, né, é se referir à realidade. Ela pode ser contemporânea ou pode ser histórica, você pode dar um viés de sátira, de humor, ou mais sentimental, mas o importante é que a crônica é uma oportunidade, sim, de você se colocar, de você, como um sujeito que produz conhecimento, que reproduz informações, né, de leituras as mais diversas, não só de autores, mas também de leituras sobre as vivências, né, que nós todos temos como atores sociais. Então, a crônica é extremamente importante num processo de educação. A Aquidauana, ela me deu, né, uma sustentação muito interessante, porque em termos de produção cronística, né, eu fui convidado logo que cheguei na cidade, né, a ocupar 2 espaços no jornal, no Pantaneiro. E ali eu tinha duas colunas, né? Uma na página 2, em que eu tinha um espaço de mais ou menos uma página, espaço simples, né, para falar sobre cultura, para falar sobre, né, qualquer acontecimento de ordem cultural, né? Então foi um exercício muito grande, né, um exercício contínuo, né? E ali eu começo a moldar um pouco mais, né, do espírito da crônica. Claro, sempre na colaboração, né, nunca recebi um tostão por isso, né? A gente escreve pelo prazer, na verdade, né? E graças a Deus, né, infelizmente também, graças a Deus e infelizmente, né, a gente não vive disso. Né? Embora a crônica seja uma atividade, né, que, de certa forma, consegue dar um meio de subsistência muito interessante para os escritores. Então essa foi uma fase muito rica, porque eu acredito que todo mundo que escreve, né, um bom cronista, é um bom observador da realidade onde ele se insere. Então eu tinha sempre muitos temas, e a partir do momento que eu comecei a escrever com certa regularidade, sempre como colaboradora, eu passei a receber sugestões de temas. Algumas pessoas, porque eu assinava e colocava o meu e-mail, e às vezes o jornal me repassava, no caso da Tribuna, e mais adiante à Tarde, que era um jornal na época com uma penetração maior de audiência. Então foi assim, para mim, uma promoção, um status estar escrevendo como colaboradora no Jornal à Tarde. Bom, e de lá para cá eu produzi muito, eu sempre escrevi por hobby, nunca escrevi profissionalmente, ou seja, nunca fui contratada, né, como cronista, apesar de ter regularidade nesses artigos. Então, quer dizer, né, ele vai tocar na coisa. A crônica toca na coisa como a poesia toca nessa coisa, né? Essa coisa que torna o texto literário, não é? De uma maneira extremamente gostosa, amena, né? Então, quer dizer, com o passar do tempo, o que acontece? Essas crônicas que são produzidas em jornal acabam sendo reunidas em livros, né? E aí, né, os grandes cronistas começam enfim, não começam, né? Quer dizer, a obra passa a se perenizar, porque ela vira livro, né? Ela vira papel em livro, né? E não mais descartável como é descartável uma folha de jornal, né?
Então ali ela se pereniza, ela se materializa naquilo que ela já era desde sempre, quer dizer, é um gênero, né? É uma modalidade, né? Literária, estética, e exatamente por conta disso é perene. O Brasil tem grandes cronistas. Eu queria sugerir 2 crônicas, né? Uma delas é talvez do maior cronista brasileiro, né? Um dos mais poéticos, né? Que é Rubem Braga. E a crônica se chama O Pavão. São 3 parágrafos com não mais do que 3 linhas ou 4, né, cada parágrafo. Mas é fantástico, é de arrepiar. E a outra, né, a outra crônica é de um outro grande cronista brasileiro, um grande romancista também, né, chamado Fernando Sabino. E a crônica se chama A Última Crônica. A Última Crônica. Essa crônica, que a gente não sabe bem se é uma crônica, na verdade, né? Ou se é um misto entre crônica e conto, mas ela é muito curta também. Acho que 2 parágrafos, umas 20 linhas, 30 linhas, acho que não chega a 30 linhas, né? Que é de chorar, na verdade. É de se emocionar por intermédio de um sentimento extremamente humano e profundo, né? Então o espírito da crônica, né, perpassa exatamente sobre isso. É um cronista que não tem assunto e está voltando para casa, né, e porque ele sabe que daí a 20, 30 minutos o boy do jornal vai passar para pegar a crônica. Ele vive disso, né? Ele ganha com isso, né? Ele vende a crônica para o jornal, né? E ele não tem assunto, então ele para num boteco no Rio de Janeiro para tomar um café. E é ali que ele para tomar um café, pensando que saco que é essa coisa de escrever crônica, por ter essa obrigação e não ter assunto. E a partir daí, então, leiam. Leiam, porque é uma lição de humanidade, é uma lição de fraternidade como eu nunca havia visto. E exatamente por conta disso ela cabe dentro do mínimo espaço e da grandiosidade perene da crônica.